É uma rubrica à qual dedicamos 10 minutos de história, 10 minutos de história de santidade que o Papa João Paulo II beatificou ou canonizou ao longo do seu pontificado. Desta vez falando-vos de São José Maria Escrivá. Como em cada quinta-feira, é connosco está Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde. Por estar uma vez mais connosco, para de facto esta apresentação da vida de São José Maria Escrivá, depois de muitas outras de que já temos vindo a falar. Nós, na última semana, ficámos com aquele seu momento fundamental em que ele percebe finalmente o que é que Deus quer dele. Esse 2 de outubro de 28. De 28, exatamente. Entretanto, a vida continuava, como se costuma dizer, e realmente era. Ele estava com as suas atividades de capelão em Madrid. Ele continuava com as suas aulas na Academia Siquendas, ele tinha aquele seu grupo de gente mais ligada, quer estudantes, quer outros, com os quais ele visitava os enfermos, ou que ele próprio visitava, e o final dos anos 20, princípio dos anos 30, ali o verão, ainda em Madrid, portanto também continuando os seus trabalhos de doutoramento. A certa altura ele vai transitar de instituição, digamos, como capelão, vai deixar o patronato dos enfermos para um outro patronato, de Santa Isabel, noutra zona de Madrid, mas, digamos, no mesmo ramo de apoio aos doentes e visitas aos pobres, e que de algum modo lhe dava até mais facilidade de permanecer em Madrid, porque para um eclesiástico permanecer na capital, na corte, era necessário, em princípio, ter lá um cargo específico. Era o que ele tinha, mudando para Santa Isabel, e foi assim que ele mais se fixou, na Diocese de Madrid. A partir de 31, as coisas começam-se a complicar muito em Madrid, porque, como nós sabemos, pela história geral, é nessa altura que se vai dar a alteração radical de regime político. A Espanha passará de monarquia a República vai se tornando cada vez mais radical e radicalizada, em especial no que se referia à Igreja. Portanto, a partir de 31, a vida da Igreja, a vida visível da Igreja em Madrid será muito complicada, mesmo com assaltos aos conventos, com incêndios nos conventos, com depois a prazo a extinção ou a limitação da vida religiosa, enfim, os insultos aos clérigos na rua, e Escrivá andava sempre com o seu hábito eclesiástico, o seu fato clerical, e por isso era molestado, mas ele ultrapassava essas situações sempre com aquela galhardia e aquela valentia que o caracterizaram desde pequeno, desde menino. Mas, enfim, o ambiente torna-se realmente muito complicado. Ele mantém ainda assim, nesses anos 30, mantém até 37, ele permanecerá em Madrid, mesmo depois de começar a Guerra Civil em 36, e desenvolvendo essa atividade de acordo com a tal inspiração, de acordo com o tal esclarecimento vocacional que tivera nesse dia 2 de outubro de 1928. Tratou de ir fundamentando essa inspiração do 2 de outubro. Sim. Aliás, esta palavra fundamentando até me lembra de outro aspecto que creio que ainda não frisei aqui nas nossas conversas. É que desde cedo Escrivá começou a anotar enfim, as suas ideias, as suas meditações, os seus pensamentos, as suas inspirações, se nós quisermos, uma série de cadernos de considerações espirituais, assim se chamarão depois, mesmo quando editados, também de meditação mariana. Ele teve uma meditação desses anos interessantíssima sobre o rosário, no sentido do abandono como Maria à vontade de Deus e à graça de Deus, a cooperação. Portanto, são escritos espirituais que o acompanharão toda a vida e que, de algum modo, depois farão transbordar aquilo que é a sua vivência, aquilo que é o seu carisma, utilizamos a palavra, para muitas outras pessoas. Eu próprio e quantas outras pessoas da minha geração fomos tocados pela leitura do Caminho, que será a sua obra maior, de algum modo, pelo menos aquela que é reputada ter o cerne da sua própria visão das coisas e espiritualidade, sempre nesse sentido de um cristianismo audaz, de um cristianismo decidido, nas várias condições de existência, mas afirmando-se sempre no mesmo espírito. Então, dizia eu, Escrivá passa esses anos 30, até 37, em Madrid, num ambiente hostil, cada vez mais hostil, cada vez mais complicado para quem queira ser um cristão assim, assumido, como hoje se diz, e claro... Se mostre, não é? Não era possível. E muito mais para um eclesiástico, que se apresentava sempre como tal. Ele vai fundar, a certa altura, uma academia, que se chama DIA, DYA,
que oficialmente significava direito e em castelhano, portanto com Y, e arquitetura, mas que realmente significava Deus e audácia. E com estes estudantes que frequentam a sua academia, ele vai começar aquilo que poderemos chamar já o primeiro centro da obra, não é? Até porque essa academia terá uma segunda instalação na Rua Ferraz, que é em Madrid, que é um local de culto, digamos assim, para esta romagem do Opus Dei, e que será também já uma residência de estudantes propriamente dito. Porque ele vai descobrir que a formação neste cristianismo tão inteiro, não é? Em que nada se fica arredado da vida da graça, do exercício espiritual, mesmo da ascese, da disciplina espiritual. Ele era um homem de grande ascese em termos pessoais, de vivência particular e de grande rigor até na exigência cristã que tinha para consigo próprio, de conversão, que isto que ele queria, que ele astrasse este espírito de um cristianismo corajoso e sério, mesmo entre os estudantes a quem ele se dedicava agora, tinha que ser mais do que uns encontros fortuitos. Exatamente isso está na base da formação desta academia, da residência, para que uma formação mais completa, mais prosseguida, mais aturada, pudesse processar-se. Contrariamente a outras fundações, é junto de universitários que ele procura basicamente alargar e partilhar a sua inspiração. Basicamente, nessa altura. Também não esqueçamos o percurso que ele fez, não é? Desde os tempos de Saragoça, indo para a Universidade como aluno de Direito, depois vindo para Madrid, indo para professor na Academia Cicuendas, agora os universitários que ele, de alguma maneira, também conjugava para se dedicarem com ele àquelas atividades sociocaritativas, diríamos hoje, de visitas lá a partir dos patronatos, ele, nos hospitais, ele envolvia muito em especial jovens e jovens estudantes também universitários, mas não exclusivamente, porque ele também acompanha senhoras em exercícios, em meditações, e já vimos como a obra também se vai abrir ao ramo feminino. E também sacerdotes, porque ele, quando foi para Madrid, quando passou de Saragoça para Madrid, em 1927, ele ainda antes de ter uma casa própria, onde levou também a família, ele viveu numa residência de sacerdotes. E desde essa altura que ele também se aplicou ao acompanhamento e à formação espiritual de sacerdotes. Aliás, era muito procurado nesse sentido. Claro, também encontrava resistências, como vai encontrar sempre. Isto é, havia gente, mesmo em Madrid, mesmo nos meios eclesiásticos de Madrid, que estranhavam o que é que anda o padre escrivá a fazer, o que é aquela residência, o que é que são aqueles grupos, como sempre acontece. Deve-se dizer que da parte da autoridade diocesana de Madrid, quer do vigário-geral, quer depois do bispo, teve sempre um grande apoio. Um grande apoio que levará mais tarde, como nós veremos, até a aprovação da obra como uma pionerião dentro da Diocese de Madrid. Mas vai-se afirmando, e repitamos, sempre neste sentido, de levar à prática uma formação cristã global, quer ascética, quer apostólica, através, muito em especial, dessa residência, que é o embrião de muitas outras que depois se formarão ao longo, não só da Espanha, mas da Europa e do mundo, e até aos nossos dias. A Guerra Civil que, entretanto, Espanha atravessou foi... a partir de 1936, esta permanência do padre escrivá em Madrid, como de qualquer padre, nós não podemos esquecer que no primeiro ano da Guerra Civil foram mortos em Espanha cerca de 7.000 padres e religiosas. Num ano. E por isso era perigosíssimo. Ele vai passar de casa em casa, digamos, de refúgio em refúgio. A certa altura até viverá num estabelecimento psiquiátrico, era do médico amigo dele, disfarçado, mas quando chegar ao fim de 37, ele vai sair de Madrid para o sul, e depois através de Barcelona, rumo aos Pirineus, saindo em direção a Lourdes. E essa passagem dos Pirineus e a chegada lá, por Andorra, depois Lourdes, nessa invernia de 1937, é qualquer coisa de épico. Quer dizer, o que passa, o grupinho do padre escrivá e de alguns companheiros, desde Barcelona até chegar por Andorra a Lourdes, portanto a França, é qualquer coisa de épico, mas levado também pela necessidade de continuar a acompanhar a obra, porque, sobretudo na zona norte da Espanha, onde estavam, enfim, os exércitos franquistas e, portanto, já o regime franquista, havia já muita gente ligada a esta
iniciativa, chamemos-lhe assim, de Escrivá. E a necessidade de continuar a obra e de acompanhar essa gente que o leva, então, a sair de Espanha, via França, para entrar imediatamente, ainda em dezembro de 37, até São Sebastião, depois a Pamplona e, finalmente, estabelecer-se em Burus, onde ficará nesse ano, em 38, onde, aliás, acabará a redação do Caminho, desse seu livro fundamental, e onde dá apoio a esses pequenos núcleos que serão do Opus Dei, a esses pequenos discípulos que ele terá já nessa altura. Veremos como esses pequenos discípulos depressa se transformaram em grandes grupos no programa para o encontro que marcamos de hoje, 8 dias, onde terminaremos, é já a sexta semana consecutiva que falamos, hoje a quinta, será a sexta semana em que falaremos da vida de São José Maria Escrivá, e nestes episódios, ou nestes grupos de 6 semanas em que falamos de história de santidade, concluiremos de hoje 8 dias a de São José Maria Escrivá.